sua rádio, seu estilo. Hora de deixar tudo mais leve, né? É o nosso Pode Ser Mais Leve. Hoje trazendo respostas coringas para você se estressar menos com a pessoa. Com as pessoas, né? Que tipo de pessoa que tira a sua paz, hein? A terapeuta Cris Bohringer está aqui, lá do @Cris Meu Equilíbrio. Cris, agora vamos lá, vamos para a prática, né? Vamos lá. Traz aí, então, umas respostas coringas para que a gente possa se estressar menos. Isso. Uma das principais, que eu acho que são, assim, uma das situações mais úteis, né? Que a gente pode aplicar aí de resposta coringa, é quando as pessoas dão aquela opinião que a gente não pediu, né? E questionam, às vezes, as nossas escolhas. Então, a gente tem exemplos diretos, né? Mas assim, se você tá solteiro, fala, mas não tem ninguém interessante. Se você tem o primeiro filho, mas e quando que vem o segundo? Se você não tem filho, por quê? Se você eu tô um pouco cansada. Então é que você ainda não viu, você tem que ver eu acho que é tal coisa que você faz na sua vida, você tá dormindo desse jeito, olha, aquela pessoa que tem na sua vida tá te influenciando mal. Enfim, a gente tem um verdadeiro bombardeio de críticas, não temos, pessoal, todos os dias aí. É muito pitaco, muita interferência de opinião. E, como a gente falou, virtualmente as pessoas até se passam nisso. Mas mesmo de forma presencial. E isso acontece muito em família. Quanto mais intimidade a gente tem, mais parece que as pessoas têm ficam à vontade para ficar questionando as nossas escolhas ou achando que a gente tem que fazer diferente. Isso eu acho que é muito comum. Todo mundo se identificou aí? Isso é fato, né? Então, por isso que eu acho que é uma resposta coringa. Então, o que a gente pode responder quando alguém vem, né, nessa linha? Você pode falar, ok, mas essa é a minha escolha agora. Ok, mas a minha decisão é X, né? Quando a gente escolhe, quando a gente está falando que você tem uma escolha ou uma decisão, você já definiu, aquilo lá não está aberto à argumentação, entende como é diferente? Uhum. Se a pessoa falar, mas eu acho que você devia fazer, não acho que você devia começar um curso agora. Se você começa a entrar na argumentação com essa pessoa, você vai perder tempo, paz, saúde mental. E se é uma escolha que você já tomou, ela já é uma escolha. Cabe ao outro respeitar. Né? Quando você coloca a sua escolha, você está pedindo, né? É implícito que o outro, ele não tem que te convencer se você já decidiu, entende? Então, por isso que essa frase, assim, olha, dá um fechamento, corta o assunto e realmente, se a pessoa insistir, você repete. Entendi tudo o que você falou, entendi o seu ponto de vista, mas agora a minha escolha é fazer tal coisa, mas a minha decisão é essa. Então, isso fecha o assunto e coloca, né, que realmente é uma decisão. A gente sai do tiroteio, da argumentação, do acha e quando a gente coloca que é uma escolha, você não precisa justificar para as outras pessoas. Eu acho que esse é um grande ponto também que desestressa, a gente se poupa. Gente, o que você escolhe, ônus e bônus das suas escolhas. A gente não precisa justificar a nossa vida, as nossas escolhas para as outras pessoas. De verdade, não precisa, né? Então, essa frase ajuda muito. Isso eu faço demais. E responder o que você realmente decidiu. E isso encerra muitos conflitos. Essa frase encerra muitos assuntos. E de uma maneira saudável. A gente não está sendo rude, mas ele encurta o caminho e a gente se respeita com isso. Quando fazem perguntas que eu não quero responder, eu faço de conta que não perguntaram. Eu passo o assunto, assim, e ignoro. Isso, e dessa forma, tem bastante interferência mesmo, né? E muitas pessoas têm. A gente não controla o outro, né, gente? Então, eu como terapeuta, eu posso dizer para vocês, as estatísticas estão aí, e o que eu vivo no consultório tá compatível. No geral, as pessoas, elas estão mais ansiosas, mais reativas, estão menos empáticas, não estão tão bem. A gente tem um quadro geral aí que o emocional das pessoas, o equilíbrio emocional das pessoas realmente está cada vez mais complicado. Então, nessas comunicações, isso vai passar, né? E a gente não controla o outro. Então, o que a gente pode fazer? A gente controla a nossa reação ao outro. Né? E isso já é muita coisa, né? No caso de não responder, Ellen, a gente realmente não é obrigado, gente, a começar conversas que a gente
não está confortável, tá? Então, o não responder, e aí entra a vantagem quando é virtual. Se a pessoa pergunta uma coisa que você não quer entrar naquele assunto, se você não está cara a cara, até é mais fácil, né? Você coloca uma outra pergunta, você consegue navegar melhor, né? Se a pessoa insiste, não tem problema nenhum de você responder: olha, eu não gostaria de começar esse assunto. Esse é um assunto que eu prefiro não conversar, né? A palavra desconfortável ajuda muito. Vocês usam aí, gente, no dia a dia? Porque pode ver quando... Eu acho que não. Então vamos, ó lá, mais uma dica aí. Gostei. Tá? Porque assim, quando você tem uma situação que você fala: olha, Ellen, eu fiquei chateada, né? Você já, entendeu? Já cria um emocional aí, né? Uma reação. Eu tô falando que eu fiquei chateada, você já vai olhar aquilo como: nossa, ficou chateada, já cria uma outra situação. Se você fala a palavra desconfortável, ela é muito mais neutra, não é? Verdade, é menos impactante. Menos impactante. Então, o outro não fica tão reativo. E fica mais fácil para você falar. Porque, às vezes, você tem que falar: olha, eu fiquei chateada com o que você fez. Também é difícil a gente se colocar. A palavra desconfortável é muito coringa. Então, você pode falar: olha, eu não tô confortável com o que você falou. Olha, eu não tô, né? Às vezes até uma prestação de serviço, um corte de cabelo, alguma coisa que você recebeu, um pedido que você fez que não era bem aquilo. Você pode falar: olha, eu não tô confortável com o que aconteceu. Olha, eu queria conversar com você, né? Eu não tô confortável com essa situação. Eu não tô confortável com essa divisão aqui, coisas em família, né? Vamos fazer tal coisa? Ah, fulano faz isso e tal, você resolve isso. Eu não acho justo. Antes de você falar que você não acha justo, uma boa entrada para isso, uma boa resposta coringa fulano, irmão, né, tia, olha, eu não tô confortável com essa divisão. Essa situação. E aí você coloca o teu ponto. E então, olha, ó, Cris, tem a ver palavra-chave. também, inclusive, porque tá chegando mensagens aqui, por ser tempo de eleição, tem muitos conflitos. As pessoas estão comentando aqui. E como lidar com essas diferenças de pensamento? O não tão confortável já encaixa aqui, né? Já encaixa. E, assim, estamos realmente, né, nesse período turbulento que, gente, começou, né, o assunto aí de política. A gente está falando, obviamente, de escolhas diferentes, pensamentos diferentes e aqueles excessos, né? As pessoas mandam, às vezes, coisas pra gente que a gente não tá afim de receber aquelas mensagens, ou quando entra no assunto, é fácil, né? Surgiu o assunto de tentar convencer o outro, ou ver que a escolha de candidato tá certo. Esse assunto dá muito conflito. A gente já pode aplicar isso que a gente está falando, tá? Se for uma questão de escolha, né? Ah, eu vou votar, ou eu prefiro, ou acho que fulano tá certo, enfim, você pode usar o que a gente acabou de falar. Ok, respeito a sua escolha, mas a minha é outra. E não precisa falar, porque a gente não precisa falar em quem vai votar, deixar de votar o que a gente acha, tá? Você usar, se é uma questão de partido, candidato, eu gosto muito de falar: respeito a sua escolha, mas a minha é diferente. Por quê? Você já tá falando: respeita a minha aí, ó. Eu estou respeitando a sua. Então espero mesmo. Eu espero mesmo. Então, eu gosto muito quando é esse assunto, a gente colocar: olha, respeito a sua escolha, entendi que você tá compartilhando. E às vezes só fala isso: respeito sua escolha. É até implícito, tipo, respeite a minha também. E pontos de vista diferentes, você também pode falar: ok, eu entendi, porque quando você entender o ponto de vista do outro, não significa que você concorda, certo? Certo. São coisas bem diferentes. Então, você usar uma resposta, a pessoa falou, por exemplo, de política e tal, porque eu acho, você pode falar: entendi, mas eu tenho eu vejo isso de outra forma, mas eu penso diferente, e encerra aí. Ah, mas não, eu penso diferente. Mas entendi o que você está falando. Quando a gente responde eu entendi, é muito comum, né, a gente usar entendi, e daí você responde a sequência. Ajuda a outra pessoa a se sentir pelo menos ouvida. Porque pode ver que se a gente já começa a argumentar, mas eu acho isso, mas tem tal coisa, a pessoa vai continuar no argumento, vai gerar conflito fácil. Então, quando você responde entendi, você não está concordando, você entendeu o ponto de vista que ela está colocando.
E aí você fala, mas eu penso diferente, né? Tá vendo? Sempre Penso tem de outra saídas. forma. E tá tudo bem vocês tudo pensarem. Como é que é? Podemos concordar em discordar. Tá tudo certo em concordar e em discordar, né, gente? Esse é o nosso tema de hoje, trazendo dicas pra você, aquelas respostas coringas para que a gente se estresse menos. Tá se identificando? Vem participar. 41 3331 7516. 97.1 FM. Educativa. A Maíra falou assim, quero descansar pelo menos uma parte do final de semana. Como responder não para os amigos, parentes, sem que eles fiquem sentidos? Isso a gente passa todo final de semana, né, Maíra? É. Que bom que você tá cuidando de você e tá se incluindo na sua própria agenda, porque a gente precisa descansar. Se a gente não estiver bem, né, a gente não consegue estar bem para absolutamente Pra nada, nada. pra ninguém. Né? Inclusive, para os nossos queridos, para os eventos e tudo mais. Eu costumo dizer que a gente tem mais evento, mais convite, né, do que final de semana. Então, assim, é um pouco natural a gente ter que descartar alguns eventos, porque realmente não... 24 agenda, horas é pouco, né? E o famoso, assim, horários de adulto, né, gente? Almoço ou eventos aí, festa de crianças, sempre é sábado, 3 da tarde. Quantas tem mais de uma e como é que a gente faz, né? Almoço de domingo, almoço de família também, geralmente é domingo, a gente tem aquela negociação toda. Então, é normal a gente ter bastante convite, que bom que a gente tem, mas também vamos aprender essa habilidade, como é que a gente pode contornar isso de uma forma mais leve. Maíra, o que eu diria para você, quando são pessoas, assim, de certa forma, que te querem bem, né, que você está sendo convidada porque são amigos, parentes, que nem você falou que é mais difícil, a resposta tendo duas coisas é bem importante. Primeiro, é você valorizar a relação com aquela pessoa, valorizar o convite, né? E depois você falar que eventualmente você não pode, não quer, ou tem outra prioridade. Isso já funciona bem. Porque se você fala primeiro que não vai dar, a outra pessoa, né, Já também... fica triste já. Porque pode ver, quando você convida para alguma coisa, você também espera você entende que a pessoa tem uma vida, mas você está convidando por conta da relação. Que você gostaria da Você presença. realmente gostaria. E é por isso que os amigos dão uma insistida e às vezes nos cobram. Então, assim, Maíra, primeiro você valoriza aquele convite ou a relação. Por exemplo, eu também tô morrendo de saudade, mas nesse final de semana eu não consigo, né? Mas eu tô muito cansada. Então, vai ficar para uma próxima. Você pode, inclusive, sugerir para quando fica melhor para você, ou, num primeiro momento, não sugerir para não se comprometer demais, tá? Mas é importante você valorizar o convite ou a relação primeiro, que ajuda muito. Então, olha, eu fico super feliz, nossa, vai ser muito legal isso que vai acontecer, né? Fico feliz de você estar me convidando, que bom que você lembrou de mim, vai ser muito incrível, enfim, gosto muito de vocês, queria participar, mas aí, neste dia, neste momento, é só um convite, gente. Parece que você tá negando a relação, a amizade. Você não quer mais falar com a pessoa. Não, gente, tá? A relação, ela é perene. Mas você aquele sabe convite que... é só pontual. Tem um amigo meu que falou esses dias, eu não te convido mais pra nada. Falei, então tá. Tudo que bom bem? que você compreende que a minha vida é bem corrida, bem, né? Não tem problema. E acho que uma coisa que vale para Maíra, que ajuda também a maior parte das pessoas, que Maíra, que bom que você mandou essa mensagem, porque realmente representa final de semana de todo mundo aí. Quando a gente gosta de alguém, a gente vai insistir um pouco, a gente vai dar uma cobradinha, digamos assim. O famoso, você fala, né? A Maíra respondeu lá, olha, eu tô muito cansada e tal, que bom, tal, tô com saudade, mas vai ficar para uma próxima. Qual que é geralmente a resposta? Ai, puxa, que droga que você não vai poder. Sério mesmo que você não vai poder, né? Tem certeza? Ai, faz uma força, pode ver. É esse tipo de né, réplica que a gente tem ali, réplicas e tréplicas dos amigos. A pessoa não tá te cobrando em si, ela tá dizendo, eu faço questão da sua amizade, eu faço questão, né, eu gosto de você. Então, vamos interpretar, gente, essa resposta aí dos amigos, né, de, poxa, não vai dar certo, queria muito, faz uma força, só como uma forma de dizer, eu faço questão, né, eu gosto de você, não veja isso como uma cobrança. E aí você vai falar, pois também gostaria, gosto muito, faço questão de ir numa próxima, ou manda emojis fofos, nesse momento emoji ajuda quando a gente estava falando aqui, para expressar um carinho, para expressar, né, o teu sentimento, ajuda muito, tá? Viu? Só sempre tem um jeitinho da gente dar aquela
não é nem desculpa, né? É só realmente mostrar que a gente não consegue atender todos os convites que a gente recebe. A Silvana falou assim, como que eu faço para responder quem fica oferecendo coisas para comprar? Principalmente quando é conhecido. Ai, todo mundo... O conhecido é mais difícil, né? Porque claro o que é mais desconhecido difícil. a gente ignora. Mas e o conhecido? E o amigo? Olha, Silvana, também você está representando muita gente. Quantas mensagens por dia a gente recebe, né? Dessa forma. E até assim, já vamos começar por uma categoria que, gente, se é uma pessoa que nunca te mandou mensagem, um desconhecido, Não ok, conheço. é um prestador de serviço, às vezes está fazendo o trabalho dele. Mas assim, tem uma categoria de contatos aí que você realmente não precisa responder, tá? Então, assim, tem os que não precisa responder, tem os que a gente só agradece. E tem os que a gente, às vezes, né, até quando é conhecido, alguém que você valoriza. Tem muita gente empreendendo da pandemia para cá ou tendo uma segunda atividade. Então, tudo bem, né? Acontece das pessoas oferecerem. Então, assim, quando é uma pessoa conhecida, também, assim como para os eventos a gente valoriza a amizade e depois responde... você valorizar o trabalho daquela pessoa, a iniciativa dela e depois agradecer também ajuda, viu, Silvana? Então, por exemplo, a pessoa tá te mandando, ela começou a fazer biscoito, cookies aí para vender e tá te mandando, né? Um parente enfim, tá mandando. Às vezes manda fotinho já, olha, eu tô fazendo isso, né? Eu tô mandando para você. Ou é um trabalho manual, enfim, qualquer coisa que as pessoas possam oferecer. Se for algo mais palpável, assim, você pode primeiro elogiar. Então, olha, que trabalho incrível. Nossa, tá super bonito. Nossa, a tua iniciativa tá sendo... você tá tendo uma super ideia, né? Tenho certeza que vai dar certo. Desejo muito sucesso para você. Nesse momento, para hoje, para esse domingo, para esse pedido, agradeço. Então, fica bem mais leve da gente falar, né? E se é uma pessoa mais conhecida, eu geralmente faço assim, eu elogio o trabalho, enfim, né? Coloco um incentivo, né? E desejo sorte, sucesso, desejo prosperidade, desejo que, né, você tenha muitos pedidos. Nesse momento, agradeço. Agradeço a oportunidade e tudo. É uma forma boa de responder. De chegar ali, tá vendo? Sempre tem um jeito da gente responder. O Marco Aurélio também falou como que eu posso discordar do meu coordenador de área. Ele falou de trabalho. Quem também falou de trabalho é o Will Debrando, do Portão. Ele falou que ele trabalha com contabilidade e que realmente quando as pessoas procuram ele tem urgência. Então, para não se estressar, porque sempre, né, ele nem sempre está disponível, ele procura sempre se planejar e antecipa aos clientes informações que precisam através do e-mail, que é uma segurança de que tem uma pesquisa e na maioria dos casos informa pelo WhatsApp que essa informação que ele precisa já está disponível lá no e-mail. Ele falou, agora uma coisa que me deixa irritado é mensagens por áudio. Eu prefiro objetividade. Com certeza. Já, olha, tem bastante coisa aí. Vamos responder as duas, porque tem mais de uma dica aí, né? Tanto para o Marco Aurélio quanto para o Debrando. Que bom que vocês, né, colocaram... Nossa, situações super frequentes do dia a dia. A gente adora a realidade aqui, porque dá pra gente ajudar, né, as pessoas de uma forma muito mais específica, assim. Bom, coordenador de área, né? O Marco Aurélio falou ali que como ele pode discordar, né, Marco Aurélio, no trabalho de um coordenador. Então, entendo que tem uma posição de hierarquia, então, né, às vezes tem uma questão aí que não dá pra gente ter aquela intimidade ou falar, tem essa questão hierárquica. E realmente, trabalho, geralmente a gente tem uma formalidade, enfim, a gente tem que considerar isso também. Uma dica, uma estratégia, Marco Aurélio, é você trocar o mais, quando a gente geralmente não concorda ou tem um ponto de vista, a gente fala, mas, né, a pessoa fala, mas eu acho tal coisa, por e. Porque o mais significa estou discordando propriamente, estou apontando o meu argumento para o que você, né, acabou de falar. Depende muito também da pessoa. Tem pessoas que são mais flexíveis, mais abertas ou menos. Mas, por exemplo, se você quer discordar ou colocar um outro ponto, provavelmente a pessoa já falou, né, um tanto ali sobre a situação. Você falar entendi, primeiro, uma boa palavra, entendi. E eu gostaria de colocar mais um ponto. Olha a diferença de você falar assim, entendi, Marco Aurélio, mas você tem que ver, né, tal ponto também. O mais, ele cria uma
reatividade, geralmente, na outra pessoa, né? Já mostra que você não está concordando e a pessoa já tende a receber o que você vai falar com um pouco mais de contrariedade. Se você fala ela já, né? Isso já fica, um truque aí, uma dica de comunicação. Então, você pode falar assim, entendi o seu ponto de vista e gostaria de colocar o seguinte, e daí você coloca o seu ponto, né? Ou então, você pode falar simplesmente, fulano, eu vejo essa questão de uma outra forma. Também pode ver que é uma maneira bem suave, né? De você introduzir aí o seu ponto de vista. Eu vejo essa questão, eu vejo isso que está acontecendo de uma outra forma, e daí você explica. Então, você não precisa falar primeiro, olha, eu não concordo. Você só coloca, né, dessa forma ali a tua opinião. Então, isso deixa mais fácil a conversa, fica mais produtiva, inclusive, né? E, nossa, e o Debrando tem várias coisas para a gente falar. Contabilidade, eu imagino que realmente as pessoas estão com urgência, né? E com problemas, geralmente, para contornar. Tem o operacional, mas também tem as urgências. Então, assim, se organizar ali, você dá a toada do seu trabalho, por exemplo, olha, começa um contato pelo WhatsApp, ok, então, por favor, me mande por e-mail, tal, me mande nesse e-mail esses documentos. Eu vi que ele já usa essa tática, uma né? dinâmica ali, você pode direcionar a pessoa para como você funciona, né? E tá tudo certo. Inclusive, mostra uma organização, ninguém vai se opor. E daí deixa os contatos de WhatsApp para avisos, para lembretes, enfim, essas situações. Isso acho que ele já faz e já ajuda bastante, né? Tirando um pouco da carga, né? Exatamente, senão você não consegue se gerenciar muito bem pelo WhatsApp, né? Mensagens de áudio, Debrando, olha, eu acho que é uma questão que todo mundo, né? Como é muito mais fácil a gente apertar um botão e falar, né? E quando você manda o áudio, você necessariamente, o outro não está te interrompendo, então você fala mesmo, e às vezes até as pessoas se perdem. Em geral, a gente fala que áudios com mais de 3 minutos, para o nosso dia a dia, eles não são produtivos. É uma certa etiqueta aí de áudios, porque realmente você acaba ficando muito prolixo, não fica direto e tudo mais. Então, você tem alguns profissionais que já colocam, né, que, por favor, não envie áudio, né? Por favor, envie mensagem de texto. Não tem problema nenhum você ter as suas regras. Você pode também direcionar. Às vezes você coloca, né, o que a pessoa tá... Olha, eu preciso desse tipo de informação, eu preciso que você me explique. Por favor, me mande um e-mail sobre isso. Você pode direcionar, ou você pode dizer... Ou, se preferir, me mande um áudio breve. Inclui a palavra breve. Se facilitar para você, eu uso isso nos meus contatos. Então, eu falo, olha, para que eu consiga te explicar de uma forma mais direcionada, por favor, escreva, né? Me responda aqui o que mais você precisa. Se facilitar, me mande um áudio breve, né? Se facilitar. Isso já deixa a pessoa também um pouco mais ligada. Aí. Olha só, gente, respostas coringas para que nós possamos usar no nosso dia a dia. É o tema hoje do nosso Pode Ser Mais Leve. Continue participando, 413331 7516. 97.1 FM. Educativa, sua rádio, seu estilo. Hoje, deixando tudo mais leve por aqui, com aquelas respostas coringas para que nós possamos responder e sair de algumas situações que nós não gostamos, não nos sentimos confortáveis. Tudo pode ser mais leve. E, Cris, já estamos no último bloco do nosso programa. E você sempre traz muitas dicas. Tem alguma coisa aí que dá para fechar, assim, aquela dica para fechar com chave de ouro no nosso programa de hoje? Sim, a gente tem dicas sempre sobrando aqui, tanto é que a gente geralmente traz esse assunto, né? A gente faz uma parte 1, parte 2, parte 3. E sempre dá assunto e sempre tem dúvida. É isso aí, até já falando aqui pro pessoal, há algumas semanas atrás eu mandei mensagem ali no nosso grupo, já vou falar sobre ele. Pessoal, mandem sugestões sobre os assuntos, sobre as questões aí, dá um exemplo de situações corriqueiras que vocês têm dificuldade, né? Seja com as emoções, com o comportamento, enfim. E foi muito legal receber aí uma série de sugestões. Então, se você que está nos ouvindo, mesmo que já tenha mandado mensagem aqui, seja que costume mandar ou não,
pode mandar pra gente a sua sugestão, porque, gente, assunto para deixar mais leve o nosso dia a dia, a gente tem muitos desafios, né? Então é muito bom a gente ir recebendo aqui e ajudar de uma forma mais específica. Dá para mandar a sugestão no meu Instagram, @CrisMeuEquilíbrio, pode mandar mensagem lá. E a gente também tem o grupo, que é o Me Avisa Cris, aqui do Pode Ser Mais Leve, que é um grupo útil só de avisos. A gente avisa um dia antes o assunto que a gente vai ter e também 5 minutinhos antes de começar, para você não perder esse momento precioso aqui para você se cuidar. Então também pode, no meu próprio perfil ali do Instagram já tem o link, mas também pode aqui no WhatsApp da rádio, a gente encaminha o link para você participar. Isso mesmo, não fique de fora do nosso grupo, para sempre te lembrar que o nosso Pode Ser Mais Leve acontece todas as terças às 10 da manhã aqui na Rádio Paraná Educativa. E olha, até antes de passar algumas dicas finais, eu quero mandar um abraço para a Lúcia, que está nos ouvindo também, nos acompanha aqui já com frequência, já colhendo os frutos aí das nossas dicas. Fico tão feliz, gente. Olha, fico realizada quando vocês compartilham que, de alguma forma, né, modificou a vida de vocês, que vocês estão com mais qualidade de vida, com mais leveza, né? Um abraço para a Lúcia, ela falou, eu também estou nessa fase de transformação, faço o que é necessário, só o necessário, né? Mesmo em casa. O que não é importante eu deixo, que a vida passa muito rápido e o meu equilíbrio também. Em primeiro lugar porque eu tô começando a ter qualidade de vida. Isso aí, Lúcia. O que preciso, né, é nada mais que você mesma para cuidar de si. A gente não pode abrir mão, né, gente, desse nosso autocuidado. E realmente, com tanta informação, com tantas pessoas, tá cada vez mais desafiador. Quanto mais habilidade, mais informação a gente tiver para ajudar, melhor, né? Bom, a gente tem esse assunto, ele vai se interligando com os outros que a gente já falou aqui. Uhum. Quem tá acostumado com Pode Ser Mais Leve sempre sabe assim, terapeuta, né? Tá tudo interligado quando a gente fala aí, né, do nosso emocional, de saúde mental. Então, eu vou deixar aqui uma dica para você que tem uma dificuldade de responder os outros no sentido de, é difícil dizer não. Eu tenho essa dificuldade de dizer não. E aí, para responder as pessoas, né, costumo responder de imediato, não consigo ter um tempinho. Quando eu vi, eu já me meti numa enrascada, já tô me sobrecarregando porque eu tenho essa dificuldade de dizer não. Isso também é um ponto que dificulta a gente, né, a lidar com tantas pessoas e com demandas. A gente tem um programa que a gente fez uma conversa só sobre isso, com várias dicas práticas. Então, se você quer ouvir essa gravação, é só você ir no Spotify, que é, né, uma plataforma gratuita, escrever lá Pode Ser Mais Leve, facilmente você localiza, e aí tem a listinha com todos os nossos episódios dos últimos meses. Esse dificuldade de dizer não, né, como dizer não, você vai se beneficiar muito aí com esse conteúdo, que ajuda no nosso dia a dia, né? Necessário para o nosso dia a dia, né, gente? Isso, e a gente ter essa consciência, né, de a gente se perguntar o que a gente quer. Porque pode ver que a gente fica tão no automático, né, na correria, e aí recebe tantas mensagens e as pessoas dando opiniões, interferências, tanto estímulo, né, que fica um pouco mais difícil a gente se perguntar, tá, mas o que eu quero, né? Seja para o final de semana. Chegou o convite, tal, tem isso para fazer. O que a gente tem esse final de semana aí? Tá, mas você parou para se perguntar o que você quer fazer? Aquilo que vai te fazer bem, né? E não só ficar gerenciando a demanda dos outros, porque vai ter. Então, eu acho que uma dica final que vale para tudo quando a gente fala aí de saúde mental e para a gente ter uma vida mais leve, é a gente realmente se escutar e se perguntar o que a gente quer, né? Se eu tenho uma opinião diferente do outro, se eu tenho um outro ponto de vista, o que eu quero fazer, o que eu não quero, né? Falar isso numa boa, mas a gente está em contato com o que a gente quer. Se respeitar o que a gente quer, as nossas vontades e as nossas fronteiras, os nossos limites também. Tá vendo só, gente? Sempre tem aquela dica especial para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso Pode Ser Mais Leve, que tá chegando ao fim, mas terça-feira que vem, às 10 da manhã, tem mais, né, Cris? Isso mesmo. Terça-feira que vem a gente tá aí para continuar mais, né, assuntos aí para contribuir para a vida de vocês, para ficar mais leve. E até lá, espero vocês no @CrisMeuEquilíbrio. Eu tô em todas as redes sociais. Se você já não está lá pertinho de mim,
Vai ser um prazer ter você também e a gente fica em contato. Olha só, gente, tudo mais leve por aqui. O nosso Pode Ser Mais Leve volta terça-feira aqui em 97.1. Educativa FM. E olha, se você se identificou com o assunto desse programa ou gostou da forma prática e leve que os desafios do dia a dia podem ser trabalhados, vai ser uma alegria te explicar como eu posso te ajudar, como funcionam os meus formatos de atendimento, de terapia. É só você enviar uma mensagem para mim pelo Instagram, no @crismeuequilíbrio, ou diretamente pelo WhatsApp 41 99 643 5638. Sua vida pode ser mais leve.